A palavra de hoje, o tema é: viva pela fé ou morra pela dúvida. A escolha é sua. Vamos falar juntos no 3. 1, 2, 3. Você tem duas escolhas: viver pela fé ou morrer pela sua dúvida. Tem muita gente morrendo na dúvida. Vem à igreja, dizima, mas dizima assim: será que vai dar certo? Será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que Deus vai multiplicar a minha semente? Será que não vai faltar? Tem gente que vem e recebe a oração da cura física, mas ao mesmo tempo ela diz assim: mas eu já estou há tanto tempo com esse problema de enfermidade, eu já estou há tanto tempo com essa dor, será que Deus vai curar mesmo? A pessoa busca conselho, quer que Deus mude o seu casamento, a sua vida conjugal, mas no final, depois que a gente aconselha, a pessoa diz: ah, pastor, mas será que funciona mesmo? Será que vai mudar mesmo? Eu já tentei várias vezes e não deu certo. Dúvida. Você tem a escolha: viver pela fé, diga viver pela fé, ou morrer pela dúvida. Qual a escolha que você faz? Eu decidi, viverei sempre pela fé. Quem vive pela fé e quem vai viver pela fé? Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela... uma justiça que do princípio ao fim é pela... Quem vai me ajudar a pregar? É pela fé. Você está aqui porque crê. Preste atenção, a gente vem à igreja porque a gente crê. Você só está aqui porque crê. Já é uma vitória, já é um avanço. Só que a fé, preste atenção, ela é crescente. Ela é o quê? Crescente. É como se a gente estivesse subindo uma escada. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Tem gente que para aqui: estou na igreja, teve fé para chegar aqui, só que Deus tem mais. Deus é uma fonte inesgotável. Aí quando ela chega aqui, ela tem dúvida para subir no seguinte degrau. Alguns sobem até o segundo degrau, mas tem mais degraus pela frente, tem mais escada para ele subir. Deus ainda tem mais. Fala para o teu irmão: Deus tem mais. Aleluia. Diga: ele é uma fonte inesgotável. Tem gente que chega no terceiro degrau e estaciona. Você já parou para pensar que tem pessoas que chegam na igreja com a vida toda fracassada, toda derrotada, cheia de enfermidade, o casamento um bagaço, aí de repente ela melhora a vida financeira, melhora o casamento e estaciona. Ela não busca mais como ela buscava, ela não se lança mais como ela se lançava, ela não acredita como ela chegou acreditando, ela parou ali. Sabe por quê? É uma mente limitada, não foi renovada, não foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Preste muita atenção, o Evangelho do princípio ao fim, ele é pela fé. A fé é uma questão de razão. O fato de você ser uma pessoa racional não quer dizer que você não possa ter fé. E quem tem fé não quer dizer que é dirigido pelas emoções, tem nada a ver. Porque eu penso, eu creio. Porque eu penso, eu creio. Existe uma lógica. Então o Evangelho do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo. Quem já foi justificado por Deus aí? Quem já foi justificado? Quem já nasceu de novo? A Bíblia diz: se você foi justificado, você viverá pela fé. Você não vai viver mais pelo que você vê, você vai viver pelo que você crer. Enquanto todos vão estar dizendo não, você vai continuar acreditando no milagre. Você vai continuar acreditando na vitória. Eu já visitei pessoas no hospital, e aqui alguns parentes estão até aqui. Ali a irmã do irmão Narcísio. Lembro que eu fui visitá-la na Santa Casa, o corpo todo pipocado, os médicos não sabiam o que fazer, e já estava
praticamente desenganada. E eu lembro que eu cheguei lá uma quarta-feira, era 7 da noite, eu olhei para a situação da mulher, eu disse, realmente aos olhos humanos não tem, mas eu vou continuar acreditando. E porque eu acreditei, eu orei. E porque a família orou, acreditou, a mulher está curada. Tá ou não está, irmão Narciso? Está curada, aleluia. Quem está me entendendo? Agora preste atenção, eu já visitei também uma moça em São Paulo. Era uma quarta-feira, culto da Vitória em São Paulo. Um homem chegou após o culto e disse, pastor, eu era pastor dos jovens, o senhor pode visitar minha sobrinha? Ela operou da apêndice. Eu sei que ela está bem, mas eu gostaria tanto que o senhor fosse lá orar por ela. Eu disse, eu vou. Na quinta-feira à tarde, eu fui lá no hospital. Estava a menina, estava a mãe, já tinha recebido alta. Estava esperando, acho que alguém chegar. E eu falei, o seu tio ontem na igreja pediu que eu viesse aqui orar por você e tal, como que você está? Ela disse, eu estou bem, pastor. Ela estava andando no corredor do hospital. Ela entrou no quarto, conversamos por um período, orei por ela. E depois eu disse, olha, vá ao culto dos jovens e não sei o que, e tal. E eu disse, você não quer entregar a sua vida para Jesus? Antes dela responder, a mãe disse, não. A gente só quer uma oração mesmo, pastor, muito obrigado. Eu falei, tá bom, Deus abençoe, mas vá ao culto dos jovens. Quinta-feira à tarde, eu lembro como se fosse hoje, sexta-feira à tarde, eu estava indo para a zona leste de São Paulo, na Marginal Tietê, próximo ali uma escola de sargento que tem na Marginal. Quando eu estava passando na frente, o celular tocou, que eu atendi, era o tio da menina. Disse, pastor, o senhor foi ontem lá no hospital? Eu falei, fui. O senhor orou pela minha sobrinha? Eu falei, orou. Ela acabou de falecer. Eu falei, como assim? A menina estava bem, estava andando. Ele disse, ninguém está entendendo, ninguém sabe de nada. Chegou em casa, morreu. Que pena. Será que se ela tivesse entregue a vida para Jesus, será que ela não estaria viva até hoje? Ou se mesmo se o Senhor tivesse levado, será que ela não estaria vivendo na glória eternamente com o Senhor? Então nós escolhemos o evangelho justo, viverá pela fé. A gente não vive pelo que crê, pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Gálatas capítulo 3, versículo 11, a parte B diz, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, mas o meu justo viverá pela... Quem está dizendo? Deus. Ele está dizendo, o meu justo viverá pela... Hebreus capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. E o texto continua, e se retroceder, não me agradarei dele. Se retroceder, não me agradarei dele. Deus está dizendo, se você duvidar, eu não vou me agradar de você. Agora você imagina, gente, Deus é a pessoa que pode resolver tudo. É a única pessoa que pode resolver tudo. Deus é o único que pode todas as... Tem alguém aí? Deus é o único que pode todas as coisas. Não existe impossível para Deus. Como que você vai entristecer uma pessoa dessa? Aquele que te dá a vida, aquele que cuida de você. A Bíblia diz que se você retroceder, se você duvidar, se você voltar para trás, Ele não terá prazer em você. Olha como a fé é importante. Você já parou para pensar nisso? A fé ela é tão importante que para Deus se agradar de você, porque preste atenção, tem gente que diz assim, eu faço, Deus se agrada de mim. Não. Às vezes você faz porque está no seu alcance, é fácil, não custa não custa nada para você. Mas eu dizimo, eu entrego uma grande soma de dinheiro, de repente você está entregando da sua sobra. Jesus disse isso no momento de oferta. Os ricos estavam dando do que sobrava, a viúva deu do que ela tinha, do melhor, tudo que ela tinha. Então você pode fazer porque ele é conveniente. Nós podemos fazer porque recebemos aplausos muitas vezes. Não é nem sempre porque cremos. Agora o Senhor diz, se você pode fazer tudo isso, você pode contribuir, mas se você não fizer com fé, se você não tiver fé, eu não terei prazer em você. Abacuque, capítulo 2, versículo 4 diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são
Os seus desejos não são, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fé, fidelidade. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Só estou lendo aqui alguns versículos para fazer uma introdução. É importante nós entendermos isso. Todos nós precisamos de um milagre em nossa vida. Quem não precisa de um milagre? Todos nós precisamos de uma cura em alguma área da nossa vida, de uma intervenção divina em alguma área da nossa vida. Mas nem sempre esses milagres acontecem. E eu lhe pergunto, por que não acontece? Por quê? Eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou primiciante, eu sou voluntário, eu estou na igreja há tanto tempo, eu dou glória a Deus, eu vou na célula, eu lidero. Por que o milagre não acontece? A grande verdade, meus irmãos, é que nossa fé começa a movimentar-se quando o poder sobrenatural de Deus nos esvazia. Você tem que se esvaziar de você mesmo, do seu conhecimento, do seu achismo, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Nós precisamos nos esvaziar do nosso intelecto. Nós precisamos dar espaço para Deus agir. Nós precisamos sair dessa dimensão natural, terrena. Pastor Maios, que já está na glória, e doutor, ele dizia, nós não somos terráqueos, nós somos ceusáqueos. Diga, eu não sou da terra. Diga, eu estou na terra, mas não sou da terra. É importante você entender isso. Diga, eu estou na terra, mas não sou da terra. Eu sou cidadão dos céus. Nós precisamos, ouça, nós precisamos sair dessa dimensão. Nós precisamos ir para a dimensão de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós queremos que Deus venha para a nossa limitação humana. Precisamos mudar a nossa oração e dizer, Deus, nos leva para o teu sobrenatural. Nos leva para lugares altíssimos. Eu quero voar como as águias. Eu quero dar voos altíssimos. Eu quero ir onde tu queres que eu vá. Eu quero fazer o que tu queres que eu faça. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Precisamos nos esvaziar de toda dúvida e nos encher de certeza. Então temos a convicção de que a bênção está a caminho. Nesse instante, porém, é proibido, preste atenção, é proibido duvidar. Fala para o seu irmão, é proibido. Diga, já que você está em Cristo. Fala aí, já que você está em Cristo, é proibido duvidar. Amém? Quem recebe essa palavra? Diga, eu estou proibido de duvidar. Porque o justo, e se retroceder, Deus não terá prazer nele. Então, primeira coisa, mesmo em momentos difíceis, eu quero sugerir a você, não duvide. Diga comigo assim, mesmo em momentos difíceis, não vou duvidar. Se você não está passando por um momento difícil, ou não passou ainda, possivelmente vai passar. Porque a Bíblia diz que o dia mau vem para todo mundo. O desemprego bate na porta de todo mundo. Então preste atenção, é importante você declarar isso no mundo espiritual. Mesmo em momentos difíceis, não vou duvidar. Aconteça o que acontecer, o meu Redentor vive. Jó disse, eu sei de uma coisa. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo comigo. Filhos morrem, gados morrem, casa cai, fico doente. Eu não sei muito bem, mas eu sei de uma coisa. O meu Redentor, aleluia. O choro pode durar até, mas a alegria vem. O segredo é não duvidar. O segredo é não desistir. Vamos começar nessa jornada de fé imbalável. Vamos lá. Primeiro, creia que Deus está ouvindo. Você quer ter uma fé imbalável? Quem quer ter uma fé imbalável? Então, primeira coisa, anote aí por gentileza. Creia que Deus está ouvindo você. Diga, eu tenho certeza. Diga, eu tenho plena convicção que Deus está me ouvindo.
Jeremias capítulo 16, versículo 17, parte B, diz assim: os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim. Ei, você, os seus caminhos, as suas necessidades, elas não estão escondidas de Deus. Nenhum do seu clamor está escondido de Deus. Uma vez eu vi uma profetisa entregando, como dizem assim os pentecostais, um recado na igreja, e saiu sapateando e foi na direção de uma irmã e disse: eu estou vendo as tuas lágrimas na madrugada. Isso não precisa nem profetizar, isso não precisa nem sapatear para dizer, isso é notório, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Eu sei que o meu Deus, Ele me ouve. Você pode não me ouvir. Eu lembro um dos momentos que eu mais precisava de uma mentoria, de um aconselhamento do meu discipulador, num momento assim, numa situação muito difícil que aconteceu. Eu tinha coisas assim de 10 minutos, 15 minutos para resolver, tomar uma decisão muito importante. Eu liguei, ele não pôde atender. Eu liguei na casa dele, não pôde atender. Eu liguei para um outro colega, não pôde atender. E eu disse: Senhor, agora o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, o Senhor me ouve, vai me falando aí, vai me falando. E eu estava dirigindo, vindo de Águas de Lindóia para Bragança Paulista, e o Espírito Santo me dando todo o direcionamento do que eu precisava fazer. E quando eu olho para trás, eu digo assim: como que eu, Isaac, tão limitado, inexperiente, consegui ter todas as respostas certas no momento certo e ser bem sucedido naquela situação? O Espírito Santo. Sabe por quê? Os meus olhos, fala para o teu irmão, os olhos de Deus, aleluia, os olhos de Deus veem todos os seus caminhos, meus irmãos. Às vezes dentro da nossa limitação humana, a gente acha que está em um lugar sozinho, ninguém está vendo, e a gente... não, Deus vê tudo. Primeira coisa, creia que Deus está ouvindo, Ele está de olho em você. Jó, capítulo 36, versículo 7 diz: não tira os olhos do seu justo. Olha aqui, Ele não tira os olhos do justo. Ele os coloca nos tronos como os reis e exalta para... A honra que Deus tem para você não é para durar só um ano. O que Deus tem para você não tem data de validade, é para sempre. Aleluia, coisa linda, gente. Olha aqui mais, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os olhos do Senhor estão sobre os olhos do Senhor estão sobre e os seus ouvidos atentos à sua oração. Você pensa que Deus não está ouvindo? Fala para o teu irmão: Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo. Pastor Cláudio Duarte conta que um dia chegou um irmão para ele e disse: pastor, depois de um tempão aconselhando um casal, aí no final o pastor disse: poxa, agora eu acho que já deu certo, acho que eu consegui. E o pastor disse: e aí, meu irmão? Ele falou: pastor, estou decidido realmente a divorciar. Sério mesmo, rapaz? Sério, essa mulher não tem jeito não. Aí ele disse assim: você crê que eu sou um homem de Deus? Lógico. Você crê que Deus ouve e responde a minha oração? Lógico. Então eu vou orar para Deus matar você agora, porque lá no altar você declarou que até que a morte o é. Aí quando ele começou a orar: não, pastor, para, eu vou continuar casado, Ué. Preste atenção, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Deus está ouvindo você. Deus ouve o seu pastor, Deus ouve o seu cônjuge, Deus ouve os seus filhos. Deus está ouvindo. Se você nasceu de novo, se você se considera justificado por Deus na cruz do Calvário, Ele ouve a sua oração. O que acontece é que Deus nem sempre responde na hora que nós queremos. Deus só faz no tempo dEle. Não adianta você apresentar uma lista de necessidades. Não adianta você se desesperar, fazer cara de choro. Eu lembro quando eu estava para casar, eu trabalhava no bairro da Penha, em São Paulo, e o apartamento que compramos era na cidade de Poá.
Não sei quantos conhecem a rodovia dos trabalhadores, antiga Ayrton Senna, antiga Trabalhadores, hoje Ayrton Senna, que liga a zona leste de São Paulo até Arujá, até a Dutra, ou Carvalho Pinto. E eu calculei, eu tinha um carro Santana, naquela época aquela rodovia era vazia, quase não tinha movimento, Jovelino conhece. Não passava, até hoje não passa caminhão lá, só carro, mas naquela época não tinha nem carro direito. Foi Maluf que construiu, todo mundo chamava o Maluf de maluco, né? Porque construiu aquele negócio, sabe? Que não passava ninguém, a gente até aprendia, eu aprendi a dirigir ali. Hoje você vai lá, está um trânsito terrível. Não é que o cara era maluco, o cara estava na frente do tempo dele. Líder é assim, o líder tem que estar na frente do seu tempo. O líder não pode esperar o trânsito acontecer para depois ver o que vai fazer. O líder tem que fazer a avenida, a estrada e esperar que o trânsito aconteça, porque ele sabe o que vai acontecer. Bom, mas não quero falar de Maluf. Eu calculei o tempo, eu disse para o porteiro lá no condomínio que eu comprei o apartamento: quando chegarem aqui para entregar os móveis ou alguma coisa, você me liga e diz para o caminhão que em 15 minutos eu chego aqui. Não deixa o cara ir embora não. Eu fiz uma vez, segunda vez, deu certo. 110, 120, 140, 150 no Santanão. Imagina, garotão, 24 anos, sangue na veia. Rapidinho, não tinha tanto radar. E se tivesse, ganhava bem. Não tinha medo de pagar multa. Maluco, sem cabeça. Primeira entrega, deu certo. Segunda entrega. Terceira entrega, véspera do casamento. Tipo, na semana seguinte eu ia casar. Era uma sexta-feira à tarde. Porteiro ligou, fala que eu estou chegando. 110, 120, 130, 140, quase 150 o guarda. Para. Caramba. Só que era uma blitz mesmo, tinha muitas viaturas. Não estava passando nem mosquito. Aí o guarda falou, olhou, tal. Ele disse: seu Isaac, o documento do seu carro venceu ontem. Falei: rapaz, eu estou na loucura do casamento. Deixei passar despercebido, mas eu pago agora. Ele falou: não, mas o senhor estava a 100 e poucos por hora. Falei: deixa eu explicar para o senhor. Eu trabalho aqui na Penha. Vou casar na semana seguinte. A entrega está lá. E eu preciso ir lá e voltar para a empresa. Ele disse: tudo bem. Só que o seu carro está sendo apreendido. Eu falei: seu guarda, o senhor não entendeu? Aí eu comecei a falar: eu vou chorar. Eu vou mexer com a emoção desse cara. Eu sou guarda, deixa eu falar. Eu estou para casar. O senhor sabe como funciona, tanta despesa. E o guarda sereno, tranquilo. Ele disse: tá bom, segunda-feira o senhor pega o carro no pátio. Sim, simples. Eu falei: mas o senhor não está entendendo. Não, eu entendi, senhor. É que o senhor estava acima da velocidade permitida. E o documento do seu carro venceu ontem. Está vencido. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer fazer com Deus o que eu quis fazer com o guarda. Mas Deus, eu não tenho nada para comer. Mas é infiel. Mas Deus, eu estou tanto tempo na igreja. Mas é rebelde. Eu estou entendendo. Você está tanto tempo e não aprendeu ainda. Mas Deus, eu cheguei desse jeito e Deus só fez isso. Mas eu sei, mas você parou no segundo degrau. Eu tenho mais para você. Você tem que continuar crendo. Você tem que continuar avançando. Você tem que continuar rompendo. Mas Deus, os meus filhos estão doentes. Não tem dinheiro para comprar um remédio. Eu sei. Não vou ligar para o pastor. Liga, o pastor vai orar, mas não vai te dar o dinheiro. Você está entendendo? Então, às vezes a gente quer, parece que enganar Deus. Não adianta. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Você acredita que tem gente, por falta de sabedoria, me entenda, com muito amor, que tem gente que ainda tem a coragem, por falta de entendimento, de revelação, que ainda traz um envelope vazio aqui no altar. O pastor não vê, o tesoureiro não vê, porque não tem nome no envelope, mas os olhos de Deus veem. Aí você chega para alguém e diz: mas eu estou indo na igreja, você viu que eu fui lá levar o envelope na frente? Mas não fala que estava vazio. Você está entendendo? Mas eu sou dizimista. Mas dizimista há quanto tempo? Você está há 20 anos roubando a Deus, 20 anos chutando o pau da barraca. Você chegou na igreja 2 meses atrás, você quer que a sua vida mude de um dia para o outro? Você ainda está fazendo a velha colheita de lá. Você está colhendo o que você semeou.
Você está me entendendo? Mas não é justo, olha. Mas o outro já está há anos semeando. Você não viu o outro quando estava semeando, quando tudo dizia que não era para semear, mas ele estava sendo fiel. Os irmãos conseguem me entender? Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Diga a Deus: eu te louvo porque o Senhor ouve as minhas orações. Deus ouve, e no seu devido tempo Ele vai responder cada oração sua. Ele responde, sabe por quê? Ele é fiel. Segunda coisa, acredite que Deus colocará essa certeza dentro de você. Você dá o primeiro passo, o resto deixa com Deus. Você coloca o pé, espera que Ele vai colocar o chão. O que você não pode é duvidar. Porque se duvidar, se retroceder, Ele não vai ter prazer em você. Você viu que tem pessoas que vão até o meio do caminho, velho. Tem pessoas que chegam quase na largada final, já para subir no pódio. Quando vai subir, a bênção está vindo, o cara desiste. Foi Daniel que orou e jejuou por 21 dias, foi isso? Que quando o anjo veio trazer a bênção, Deus fez questão, diz anjo, fala para Daniel, só para ele entender, e os cabeçudos que estão lá na vida triunfante também, inclusive pastor Isaac, que desde o primeiro dia que ele orou, eu respondi. Ele não sabia, mas a logística estava funcionando, já tinha saído da expedição. O Wagner já tinha liberado o caminhão. Aleluia. Só que tinha uma guerra, um trânsito. Quem viu o caminhão parado aqui hoje quebrado? Eu tinha um compromisso aqui 5h10, fui chegar quase 6 horas aqui, tudo parado. Tinha que voltar para casa ainda. Deus estava dizendo para Daniel, Daniel, tinha guerra, anjos, demônios impedindo a tua bênção. Mas ainda bem, Daniel, que você não parou de orar. Aleluia. Ainda bem que você não parou de jejuar. Ainda bem que você não duvidou. Ainda bem que você não desistiu no 20º dia. Ainda bem que você não desistiu no 20º dia, às 23h59. Porque se você duvidasse, não ia receber. Ei, deixa eu te falar, você não vai desistir, você não vai parar. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Espera em Deus que Ele está trabalhando e o milagre vai chegar. Acredite que Deus colocará essa certeza dentro de você. Efésios capítulo 2 versículo 8. Efésios 2, anote 2:8. Pois vocês são salvos por meio da... Sem fé não tem salvação, velho. Não, eu estou indo na igreja, mas é que é o seguinte, eu não creio. Sem fé não tem, pois vocês são salvos pela... Favor imerecido, por meio da fé. Isso não vem de é um dom de... Peça a Deus que Ele dá essa fé, velho. Ele já liberou essa fé para todo mundo. 3. Continue a confiar, de modo que quando receber o seu milagre, você o reconheça, tome-o para si e não deixe escapar. Eu vou repetir, se você está anotando, por favor, anote. Continue a confiar, continuar a confiar, vírgula, de modo que, vírgula, anote, quando receber o seu milagre, porque se você está clamando sem duvidar, mais cedo ou mais tarde você vai receber. Não é mais cedo e mais tarde, é no tempo de Deus. Para você pode ser tarde, mas para Deus chegou na hora certa. Olha aqui, continue a confiar, de modo que quando receber o seu milagre, você o reconheça. Porque tem gente que a bênção está batendo na porta e ele ainda está parado lá atrás. Lembra de Moisés, diante do mar? Deus, os caras vão matar e vou dobrar o joelho e vou orar. O cara levanta, levanta Moisés. A vara está na sua mão, levanta, velho. Se você orar, você vai morrer, porque agora eu não vou. Eu já liberei o milagre. Não tem mais o que liberar, só levantar. Ele levantou, o mar se abriu. Tem gente que só está precisando
levantar a fé. Ei, o caminho Deus já liberou. Tem gente que está murmurando de bobeira, Deus já liberou. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E para nós encerrarmos e orarmos, nunca, escreva aí, nunca duvide de sua própria fé. Escreva, diga, nunca duvidar da minha fé. Não duvide. Não duvide. Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz assim o pastor Tiago: peça, porém, com fé. Então isso quer dizer que tem gente que pede, mas não pede com fé. Tiago diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Isso quer dizer que tem gente que pede com fé, mas duvida. Sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Só pressão. Coca-Cola. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Olha aqui. Quem pede duvidando, sem fé, não vai receber nada do Senhor. É a Bíblia. É alguém que tem a mente o quê? De vir, ora crê, ora duvida. Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Não sabe se é dessa igreja ou da outra. Não sabe de fato nem quem é o pastor dele. Gente, você já viu gente assim? E o pior que gente assim, quando morre, tem vários pastores lá, e a família não sabe para qual pastor que pede para fazer ofício fúnebre. E o pastor fica com medo de fazer e não ser ele, e ele voltar e puxar o pé do pastor de madrugada. Olha aqui. Quem está me entendendo? Mente dividida. O que tem de mulher doente, porque não consegue acreditar no marido, porque uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Ele planeja uma coisa com a mulher no café, na hora do almoço ele está fazendo outra coisa totalmente diferente. A mulher entra em parafuso, a pressão sobe, colesterol fica descontrolado. O que tem de patrão entrando em depressão, porque faz uma reunião de planejamento com funcionário, com profissional, e acredita no cara, investe, dá treinamento, no outro dia ele está fazendo tudo diferente. Mente dividida, não vai chegar a lugar nenhum. Não sabe se crê, diz que crê, mas duvida. Diz que veste a camisa da empresa, mas está falando mal por trás. Diz que está ali junto com o patrão, mas já está vendo outro emprego. Dividida, não sabe o que quer da vida. Sabe, irmãos, talvez domingo eu entre um pouco nisso. A grande verdade é que nós estamos formando filhos para tomarem decisões na vida. Nós estamos criando bebês adultos cheios de dúvidas. Nós protegemos tantos os nossos filhos que quando nós soltamos ou eles estão longe da gente, eles não sabem tomar decisões. Aí as mulheres que casam com eles que sofrem. Nós criamos mulheres assim também, e quando elas casam, muitos homens sofrem com essas dúvidas, mente dividida. Ele nunca sabe se ao final do dia, ao chegar em casa, ela vai estar em casa ou pegou as roupas e foi para a casa da mãe. Não sabem o que querem da vida. Deus está falando que pessoas assim, com mentes divididas, não vão receber nada. Se mata de trabalhar, se mata de se doar na igreja. Sabia disso? Porque tem gente que serve na igreja, tem gente que está na igreja há muitos anos com a mente dividida. Está fazendo, mas está reclamando. Está fazendo, mas está murmurando. Está fazendo, mas está praguejando. Não vai, mente dividida, não prospera, a vida não sai do lugar. Meus irmãos, preste atenção, tudo que Deus criou se desenvolve naturalmente. Naturalmente. Nós fomos chamados para avançar, para crescer, para romper. Não podemos entrar ano e sair ano do mesmo jeito.
Isso é uma questão de inteligência, gente. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Eu já fui em poucas casas de irmãos aqui, poucas. Posso falar com muita tranquilidade, pouquíssimas. Mas olha para a sua vida. Veja como você começou 2019. Para de desculpa de pandemia, que pandemia foi só 2 anos. Você já está com 40 anos de idade. Mas entra ano e sai ano, a sua vida é a mesma coisa, sem sabor, sem sentido, não tem planejamento, parece que nunca sai do lugar, parece que cada ano que passa a coisa ainda está pior. Não, isso não é natural de Deus, não. O natural de Deus é para você romper, você ir para frente. Eu não consigo entender igrejas, líderes, empresas, famílias, que a vida nunca melhora, velho. Nunca melhora. A mesma vida espiritual, sem sabor, sem cor. Não ora, entra ano e sai ano, não lê a Bíblia. Não. Nós somos chamados para dar fruto, crescer e se multiplicar, romper, vencer, um dia de cada vez. Semear, plantar, colher, semear, plantar, colher, prosperar, semear, plantar, colher, abençoar, ser canal de bênção, encher o celeiro, transbordar, abençoar, semear, plantar, colher, meu irmão. Tem que ser assim. O seu Natal de 2022 tem que ser melhor em todos os sentidos. Tem que ser bem melhor do que foi 2021. Em 2023 tem que ser melhor em todos os sentidos. Não estou falando de Chester, não estou falando de Panetone, não estou falando de C. Estou falando que tem que ser melhor em todos os sentidos. Quando você fechar o ano, você tem que dizer: estou fechando com saldo positivo. Está melhor do que o ano passado, e o ano que vem vai ser melhor do que esse. Você tem que acordar amanhã e dizer assim: olha, ontem foi bom, aleluia, mas hoje vai ser melhor do que ontem, e amanhã, que é sábado, vai ser melhor do que sexta, e domingo vai ser melhor do que sábado, porque nós estamos no acrescente, irmãos. Pastor, não vai ter luta? Vai. Mas as lutas nunca são para nos destruir, as lutas são para nos promover. Aleluia. Problema existe, doença vem para que haja cura. Aleluia. Desemprego vem para que haja outro emprego, e aquele emprego seja para outra pessoa que está menos preparada do que você. Você nunca pode achar que o desemprego é o seu fim. O seu desemprego é a oportunidade de um emprego ainda melhor, para você ser um profissional ainda melhor no novo emprego. Tem que ser assim. Ah, pastor, mas minha família tá mal, tá todo mundo doente. Beleza, tá doente, tá chegando a cura. Por isso que a Bíblia diz que o choro, preste atenção, a Bíblia não está dizendo que não vai ter choro. A Bíblia não diz que não vai ter enfermidade. A Bíblia não diz que não vai ter luta. A Bíblia não diz que não vai ter problema. Tem problema sim. A Bíblia está dizendo que o problema, o choro, o desemprego, a enfermidade, a adversidade pode durar até, mas a alegria é certa. O que eu tenho de certeza na minha vida não é a dor, é a alegria. O que eu tenho de certeza na minha vida não é que o problema vai durar para sempre, é que a alegria é para sempre. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza.